Esse momento aqui, até a nossa escola planejou algumas atividades que eu tenho que conversar com o pessoal do primeiro ano. Inclusive, se tiver alguém, depois a gente conversa lá na porta de entrada, tá bom? Precisava de alguém que organizou para a gente poder conversar um pouquinho. Então, eu espero que vocês aproveitem bem, por isso que eu falei para vocês, fiquem à vontade, sentem, aqui tem lugares aí para vocês possam aproveitar bem esse momento. O pessoal aqui da equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação também está aqui presente. Bom dia a todos. Então, nós somos a equipe multidisciplinar do Núcleo de Educação. Eu, a Danuta e a Laíde. Os outros membros não puderam estar aqui, mas nós viemos participar desse evento juntamente com a doutora Ana e vocês. Então, nós também temos no núcleo uma equipe multidisciplinar, assim como a escola de vocês, o Chafique e as demais escolas. Então, o nosso trabalho é justamente um trabalho para se fazer cumprir a legislação, a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Então, a Lei 10.639 de 2003, ela é relativa ao ensino da história e cultura afro-brasileira, né? É africana e afro-brasileira. E a Lei 11.645 é com a cultura indígena. E esse momento, então, essa semana, durante o ano, né, foram 9 encontros, e esse é o 10º encontro da equipe, e a equipe multidisciplinar, então, da escola, está proporcionando para vocês essa semana de atividades. Então, são atividades especificamente de ações sobre as relações étnico-raciais, né? Sobre a importância do estudo, né, da cultura afro-brasileira, africana e indígena. E nós, então, viemos a participar desse evento, juntamente com vocês, até porque nós também já fizemos um evento parecido lá no Núcleo de Educação, e a doutora foi para nós, né, foi conversar ela tem muito mais bagagem, né, para passar o conhecimento que ela tem para melhorar o nosso conhecimento. Então, eu vou ser rápida, já até me demorei, para não atrapalhar a fala da doutora. A Danuta vai também fazer uma falinha. Muito obrigada. Bom dia. Vou aqui ler para vocês uma breve biografia da doutora Ana Maria Ursino Guides. Possui doutorado em 2010 e mestrado em 2002 em História pela Universidade Federal do Paraná. Atuou como professora colaboradora da Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, nas disciplinas de História Medieval, Contemporânea e Brasil. Atuou como professora colaboradora de História das Artes Visuais na FAP, Faculdade de Artes do Paraná, onde também ministrou
juntamente com outra professora da instituição, a disciplina de interdisciplinariedade, filosofia e arte em curso da pós-graduação, tendo como resultado 2 orientações concluídas. Foi professora do quadro permanente de professores da rede estadual em Curitiba para o ensino fundamental, médio e EJA. É professora adjunta de História na Unicentro, Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus de Irati, e coordenadora do Núcleo de Pesquisas Étnico-Raciais, NER, da mesma instituição. Pesquisa temas relacionados ao século XVIII e XIX, como história contemporânea, Europa, migrações, história do Brasil Império, propostas reformistas para a elaboração de políticas públicas e substituição à escravidão nas áreas de educação e repartimento da terra, imigração, presença britânica, imigrantes e negócios no Paraná e outras regiões do Brasil, autoridades provinciais e imperiais, história cultural, vida cotidiana, sociabilidades, práticas culturais, conceitos de memória, identidade nacional e cultural, alteridade, representação e escrita de si, teorias de processo civilizatório estabelecidos os sites de Norbert Elias, representação Roger Chartier, problematização dos contextos de emergência da individualidade e privacidade, Philippe Ariès, estudos autobiográficos de Philippe Artieres e Philippe Lejeune. Desculpe se errei a pronúncia, professor. Estudos autobiográficos, Histórias das Mulheres, Michelle Perriot e utilização de fontes, escritos autobiográficos, diários, memórias, impressa periódica, relatórios e correspondências oficiais, interdisciplinariedade, história e arte. Faz parte do grupo interdisciplinar de pesquisas em artes da FAP e do grupo de estudos em história cultural da Unicentro Irati. É professora e tradutora de textos e simultânea de inglês. Seja bem-vindo. Parece... You're a soldier.
Que coisa, né? Vamos aproveitar esse momento. Bem, bom dia a todos. Sinto muito prazer em estar aqui. Agradeço o convite do professor Ivan Gapinski, que foi meu aluno, né, anos atrás, e também do professor Josué. E tive muita sorte porque vim acompanhada de anjos, né, que é a equipe multidisciplinar. Foi uma coincidência bacana eles estarem envolvidos, né, na promoção dessas discussões. E eu não vir sozinha, porque eu já tinha visitado o Céu Azul, Rio Azul. Desculpe, Rio Azul, mas eu fiquei com medo de me perder, porque eu sou paulista, moro originalmente em Curitiba há mais de 35 anos e moro na região há 2 anos e meio apenas, né? Então, olha que beleza, vim bem escoltada, bem acompanhada, né? Bem, eu estou muito contente de estar aqui. Eu fui professora na rede pública de ensino fundamental, médio e do EJA até 2 anos e meio atrás, né? Então, eu estava diariamente em contato com jovens da idade de vocês e nesse ambiente mesmo do colégio, né? Bom, peço desculpa pelo currículo. Eu vou fazer um resumo na página onde ele é publicado. Mas, enfim, vocês, como veem, eu venho me dedicando a estudar história há alguns anos, né? Bem, por que nós estamos aqui hoje? Porque existe uma legislação, né, 2 leis que foram citadas e que obrigam ao ensino de história e cultura da África e dos afro-brasileiros, né? E também a história indígena, história e cultura indígena. Por que isso foi necessário, né? Isso foi necessário porque por muito tempo acreditou-se que no Brasil havia uma democracia racial, né? Que no Brasil não havia preconceito nem racismo, né? Mas hoje essa afirmação não se sustenta mais. Está claro, registrado e notório as manifestações de preconceito e de racismo que têm acontecido. Então, as leis, né, que foram citadas, elas são resultado de uma luta do movimento negro ou diversos outros grupos e instituições que se preocupam com direitos humanos. Aliás, na esteira, né, dessas leis, existem outras também que foram criadas, todas com o objetivo de reeducar as nossas cabeças e de promover o respeito à diversidade, né? O Brasil, como outros países, mas o Brasil é tão citado por ser um país tão colorido, um país tão simpático, um país tão receptivo, onde existe uma imensa diversidade de pessoas de todas as origens, que vieram de todas as partes do mundo, as mais recônditas possíveis, e aqui foram bem recebidos e se estabeleceram, né, e vivem, formando um povo bonito, um povo afetuoso, um povo simpático. Então, por muito tempo, só isso foi ressaltado, né, essas qualidades brasileiras da cortesia. E o que estava por baixo, né, as exclusões, ficaram de lado. Pois muito bem, nós vivemos num mundo capitalizado, industrializado, um mundo de pobres e ricos, e também por muito tempo afirmou-se que as desigualdades eram fruto de uma sociedade que possuía hierarquias culturais, hierarquias econômicas e, consequentemente, hierarquias sociais. E que quando isso fosse superado, então não haveria mais desigualdades, né? No entanto, as pesquisas mostram que a pobreza tem cor, né? Existem muitos brancos pobres, mas existe uma parcela imensa de negros
pobres e marginalizados ainda, né? Qual é a nossa perspectiva? Por que eu estou aqui? Nós temos que olhar o mundo como uma construção histórica. Não é natural que hajam desigualdades, né? As desigualdades são resultado de uma longa construção. Então, o que acontece? Homens, mulheres e crianças livres, inicialmente, foram retirados do seu país, da sua comunidade, dos seus familiares, dos seus grupos, da sua cultura e trazidos para outro continente para serem utilizados como escravos, né? Então, a escravidão, ela sempre existiu no mundo, na humanidade, né? Mas era um outro tipo de escravidão. Era uma escravidão, às vezes até espontânea, quando uma pessoa possuía dívidas. Para saldar as dívidas, eles mesmos ofereciam-se como escravos, né? Mas eram escravos domésticos, não havia a violência que foi praticada na escravidão dos anos dos 1500, 1600 até 1888 no Brasil. Esse tipo de violência, ele não era praticado, né? Então, o escravo, ele podia, saldando as suas dívidas, ele podia, estaria livre daquela condição. Não havia impedimento para os casamentos, enfim, para a sociabilidade de toda a natureza. Mas a escravidão que foi praticada por 3 séculos, né, essa foi diferente, né? Ela transformou pessoas em coisas, né, para serem retiradas, então, como eu disse, né, dos seus países, para serem transportadas, nem como bicho não eram, transportadas como bicho, porque quando a gente vê o transporte de bicho, excetuando o transporte dos porquinhos, coitadinhos, que passam na frente da minha casa, dá até pena, né? Mas até o transporte de bichos é feito com determinados cuidados. E não foi o que aconteceu com eles, né? Com os africanos. Para serem expostos, para serem vendidos, né? E depois utilizados de todas as maneiras, as mais vis possíveis, né? Indescritíveis, né? Como coisas. Então, por 300, quase 400 anos, né? O escravo, e no caso, o africano, o negro, foi submetido a essa condição, né? Pois muito bem, quando chega em 1850, onde a escravidão já havia sido abolida e começa-se a criticar a desumanidade, por um lado, né, dessa condição, o atraso também de se utilizar o trabalho escravo em vez do trabalho assalariado, e após muitas revoltas escravas, muitas fugas, muitas formas de resistência, então, mas acima de tudo, após uma pressão, a pressão mundial, o Brasil começa lentamente a adotar medidas que vão levar 38 anos depois à abolição completa. Então, é um processo histórico, um processo político muito lento, né? Então, em 1850 é proibida a importação, digamos assim, desses africanos. Isso gera um desespero total. Por quê? Como se dizia na época, até o Antonil, um viajante importante, uma figura importante na história, nessa época dizia assim: os escravos são as mãos e os pés dos seus senhores, né? Não apenas, normalmente, mesmo no estudo nos livros escolares, ficou muito fixada a ideia de que eles eram mão de obra utilizada apenas na agricultura, nos meios rurais. Mas não eram. Eles eram também utilizados e exerciam todo tipo de função, inclusive com inúmeras habilidades e competências,
nos meios urbanos, né, nas cidades. Então, eles eram alfaiates, eles fabricavam móveis, né, eles fabricavam instrumentos musicais que, inclusive, tocavam também, bordavam, enfim, possuíam conhecimentos e práticas que nós chamamos de artesanais, mas que talvez hoje se falasse em ofícios, que teriam permitido que, quando foi abolida a escravidão e o Brasil iniciou um processo de industrialização, eles fossem utilizados, esses escravos, os negros, fossem utilizados como mão de obra salariada. Não foi o que aconteceu, né? Então, em 1878, houve um congresso agrícola. O que eu estou tentando fazer aqui, só para explicar essa minha fala? Eu tento mostrar que as desigualdades a que foram submetidos os negros, né, ela é fruto de uma situação histórica e de escolhas, porque poderiam ter sido tomadas outras políticas públicas. A política pública de hoje é essa, são as leis que foram citadas, são as políticas e ações afirmativas. Mas a política pública do passado e essa política atual é uma política de inclusão. As políticas públicas do passado foram políticas de exclusão. Pois muito bem, um momento crucial que determinou o destino dos negros no Brasil foi o ano de 1878. Né? Em 1878, bem veja, 10 anos antes da abolição, a elite brasileira, principalmente os fazendeiros, estavam muito preocupados com a questão da mão de obra. Então, e exigiam do governo uma série de medidas. Por quê? Em 1850 foi proibido a vinda de africanos para serem escravizados. Em 1871 teve a lei do ventre livre. As crianças que nascessem de mãe escrava estariam livres, né? Não era uma liberdade assim tão imediata, ela tinha uma série de detalhes, mas estariam livres. Houve a lei dos sexagenários. O escravo que atingisse 60 anos estaria livre, né? Imagine, era difícil para qualquer pessoa chegar aos 60 anos, menos ainda o escravo. E quando ficasse livre, não tinha aposentadoria, direitos adquiridos, nada disso, né? Ou seja, civil, né? E assim foram sendo feitas diversas leis. Mas quando chega em 1878, todos que dependiam de escravos estavam pensando: nossa, o que será de nós? O que vai acontecer? Quem vai trabalhar? Aí um ministro da Agricultura e Obras Públicas da época de Dom Pedro II organizou um grande congresso, como se fosse aqui uma imensa reunião, convidando essas elites para responder 7 questões, né? Algumas delas tratavam de o que fazer em relação à mão de obra e outras se referiam aos recursos necessários para a agricultura. Então perguntou-se assim: o que fazer com a questão da mão de obra? O que vocês sugerem? Pode-se dizer que metade da elite brasileira defendeu a ideia de que, se acabasse a escravidão, havia trabalhadores suficientes no Brasil, né? Brancos, pobres, né? E os escravos. Os brancos precisavam apenas aprender o amor ao trabalho, porque não trabalhavam, né? E os negros precisavam ser alfabetizados e receber educação profissionalizante, assim como os brancos também receberiam educação profissionalizante. Ou seja, se acabasse a escravidão, a população que estava no Brasil, branca e negra, todos teriam seus lugares, enfim, a sua utilização como trabalhador garantida e até uma educação melhorada, né? Ora, uma outra parcela das elites defendeu a ideia de que o ideal seria a vinda de imigrantes europeus. A Europa era modelo para absolutamente tudo, principalmente a Inglaterra, porque a Inglaterra já era
o que depois as pessoas vão passar a chamar de país de primeiro mundo, era industrializada. Né? E ser industrializado significava ter domínio da técnica, estar mais civilizado, mais avançado. Né? Então, metade defendeu que não precisava importar gente, metade defendia que o ideal era vir imigrantes. Ora, entre, digamos, duas possibilidades possíveis, na época, o governo ou o Estado brasileiro, né, optou pela política de imigração. Porque na Europa, Paris, França, estava cheio de pessoas desempregadas, né, que viviam em cortiços, nas piores condições, eram analfabetos, desocupados, não tinham uma ocupação, um trabalho fixo determinado. Né? Havia muitos em Paris, Londres e várias outras capitais. O Brasil, que poderia ter, né, o governo, o Estado brasileiro, que poderia ter feito, né, a utilização da sua própria população, então fez uma campanha na Europa, com folhetos e tudo, descrevendo o interior do Brasil, onde eles formaram colônias agrícolas, como um verdadeiro paraíso. Aliás, a terra era fértil, podia se plantar de tudo, tudo daria certo, havia muitos minérios, a possibilidade de encontrar ouro e diamante, inclusive, né, eu citei Cerro Azul, porque foi a localidade que eu estudei, onde teve uma colônia agrícola que recebeu 12 nacionalidades diferentes, né, como resultado dessa campanha. Ora, essa campanha que atraiu e trouxe em massa, né, essas 12 nacionalidades vieram, então já vi os portugueses, mas vieram espanhóis, ingleses, franceses, alemães, italianos, islandeses, da Islândia, imagine, poloneses, suíços, suecos, dinamarqueses, uma verdadeira Torre de Babel, que se formou, né, no Paraná, e se percebia essa Torre de Babel, particularmente em Curitiba e nas colônias agrícolas. Então, atraiu essas pessoas, né, que estavam ociosas, eram consideradas redundantes, eram até temidas, porque eram como o pobre, né, acomodado, sofrendo, insatisfeito, em cortiços. Né? Na Europa, que a gente sempre pensa que a favela é uma invenção brasileira, mas não, isso começou antes lá. Né? Então foram feitas as campanhas, e essa imigração que atraiu esses europeus para o Brasil foi uma imigração subsidiada. As passagens foram adiantadas, né? E foi garantida também o acesso à aquisição de lotes de terra. Essa política foi uma política de inclusão da população branca, porque esta era uma preocupação. Inicialmente se achava que esses europeus teriam conhecimentos mais avançados para a agricultura. Depois percebeu-se que eles não tinham, porque não estavam mais nos meios rurais há muito tempo. Veja, vocês estudaram os cercamentos, né, dos 1700, né, na Europa. Então, eles já estavam fora do campo há muito tempo, eles não tinham esses conhecimentos. No entanto, o país, com uma imensa população negra que era escrava, representava um atraso, uma vergonha. Né? E então a política para atrair os europeus não era apenas a questão técnica, era a cor também. Né? Tanto eu pesquisei um dos homens, chamado Homens do Imperador, que era um membro da elite imperial, que viajou por todo o país. Ele era engenheiro militar, recebeu o título de visconde. Ele foi o primeiro engenheiro de obras que veio para o Paraná em 1853, e depois ele chegou a ser presidente de província também. Ele era um homem ambíguo, né? Ele era
metade ele defendia uma certa humanidade para com os escravos e parcialmente também ele defendia a vinda de imigrantes. E ele dizia que não, seria bom que viessem imigrantes, sim, porque em breve não haveria mais um traço etiópico, que quer dizer negro, na população brasileira. Então vocês sabem, né, já aprenderam que a imigração foi também uma política de branqueamento da população brasileira, né, para apagar essa mancha da vergonha que foi a violência e a desumanidade e o horror da escravidão. Então, é muito importante associar esses momentos históricos. Por quê? Porque a nossa vida, né, tudo na nossa vida é uma construção. Então, aqui estão todos estudando e vão seguir um certo processo que vocês estão estudando, depois vocês vão entrar numa universidade, vão trabalhar e o que é isso? Isso é a construção, a busca de dias melhores, de um futuro melhor, né? De uma colocação no mercado de trabalho, a construção de uma vida digna e confortável. Pois muito bem, esse processo foi negado à população branca, à população negra no Brasil. Primeiro, quando poderiam ter sido incluídos, né, na escola e no mundo do trabalho, foram excluídos em favor da inclusão dos brancos europeus, né? Então, é impossível. Aí, assim, foi sugerido que se criasse escolas também para profissionalizá-los, como eu citei. Mas aos escravos era proibido frequentar as escolas. Quando eles foram autorizados a frequentar a escola, só se fosse noturno, era preciso negociar com os seus donos e poderiam frequentar a escola desde que houvesse. Ou seja, não foi uma criação do Estado brasileiro, na época o Estado Imperial, formar escolas para negros ou escravos ou ex-escravos, né? Não foi isso. Pelo contrário, inicialmente foi proibido e depois foi permitido, condicionado à boa vontade de uns e outros. E houve essa boa vontade, inclusive no Paraná, mas em pequena porcentagem. Com relação à política de imigração, né, que aparece nos jornais, da defesa de ideias, inclusive para a vinda de africanos. Foi proibida a entrada de africanos livres como imigrantes. Era proibido. E também chineses. Vocês não fazem ideia o que se publicou nos periódicos brasileiros e paranaenses, o 19 de dezembro, por exemplo, a respeito dos chineses. Uma absoluta rejeição. Veja a China hoje, que poderosa, né? Poderosa. Né? Enfim, o que eu quero dizer, e que é muito importante compreender, é que, aqui no Paraná particularmente, né, que tem um orgulho, às vezes, eu diria quase que infeliz, de afirmar a sua diferença, né? O Paraná europeu, né? O Paraná diferente. Por muito tempo que acreditou-se que no Paraná, inclusive, não havia escravidão. Como dizer uma coisa dessa num estado que tem mais de 40 comunidades quilombolas, né? Que talvez um número maior ainda tivesse havido na época, né? Então, como se fosse um orgulho afirmar a ausência de determinados grupos que fizeram parte da construção do país, da construção do Estado também. Né? Então, é muito importante compreender que as diferenças são fruto de escolhas do Estado brasileiro. Aí, quando o Estado brasileiro, o governo brasileiro, né, enfim, quando foram criadas as leis que foram citadas aqui, tem uma justificativa. E a justificativa oficial
é que essas leis que obrigam as boas relações, essas leis, elas procuram resgatar, né, a importância desses grupos dentro do conjunto da população brasileira. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que hoje o preconceito que existe, né, ele é fruto de ideias que foram sendo passadas, né, ao longo de gerações. Ninguém nasce preconceituoso. Ninguém nasce racista. Aliás, ninguém nasce nada. Nós nascemos nada. Né? Nós nascemos bicho, na verdade. Né? Existem histórias aí, né, do Mogli, enfim, histórias na literatura, e até mesmo uma história verdadeira de um sujeito chamado Casper House, que nasceu, eu não me lembro, não sei se você conhece a história, se não me lembro exatamente a época, e vivendo na selva, aprende a viver com os bichos e conviver entre os bichos. Então nós nascemos nada, nós nascemos sem opiniões, e todas as nossas opiniões, todo o nosso olhar, a nossa maneira de olhar é aprendida. E nós aprendemos com as pessoas com as quais convivemos, que aprenderam de outros. E muito em relação ao preconceito contra o negro ou contra estético, né? A ideia de que todo mundo tem que ser magérrimo, né, para ser bonito. Né? Quantos alunas principalmente eu tinha, que estavam ali até desmaiando, porque lindas, maravilhosas, achavam que estavam gordas, né? E que tinham que ser magérrimas. Enfim, todas essas ideias que nós temos de bom, de belo, de feio, são ideias construídas e que nós aprendemos com pessoas que aprenderam com outras pessoas e que muitas vezes, geralmente, ficam reproduzindo, né, uma fala que lá longe, aparentemente, foi iniciada utilizando-se de justificativas pseudocientíficas. Sabe que houve uma época em que os cientistas tentaram provar que havia hierarquias raciais, raças superiores e raças inferiores, né? E hoje em dia, do ponto de vista biológico, é ridículo afirmar isso, porque sabe-se que, de fato, o que existe é só a raça humana. No entanto, o racismo ainda existe, porque o racismo é essa questão do preconceito, de ainda pensar, né, erroneamente que existem inferiores e superiores, ou que o homem é superior à mulher, né, que são as relações de gêneros que também têm que ser trabalhadas, né. Enfim, tudo isso hoje está desnaturalizado. Não é natural que o negro seja perseguido pela polícia porque todo negro é bandido, né? Ou todo pobre é ignorante, enfim, nós vivemos numa época em que se está procurando, né, promover, sensibilizar os jovens, as crianças, né, são mesmo o futuro, é a esperança de que educados, esclarecidos, né, não reproduzam o ódio aos outros, né, o desprezo aos outros, muito pelo contrário. E por conta das leis 10.639 e 11.645, também se está procurando, né, promover a ideia do respeito ao homossexual e às mulheres, né, que são as relações de gênero. Né. Todos somos filhos de Deus, né, todos nascem iguais e é preciso isso. Então, o nosso pedido, né, o nosso esforço de todos os educadores tem sido que, de fato, né, compreenda que somos todos iguais, as pessoas são todas iguais e todas as pessoas devem ser tratadas
com respeito. As diferenças, quando existem, boas ou más, são diferenças de caráter. Né? Então, a gente sempre deve procurar ter bom caráter. Bem, vocês me desculpem, eu não vim aqui para passar sermão dessa natureza, porque, na verdade, a minha fala é sempre no sentido de mostrar que nenhuma situação social ou racial, as exclusões, elas são naturais. É natural que seja assim, é correto que seja assim. Não. São sempre resultantes de escolhas. Foram escolhas do Estado brasileiro e escolhas nossas no cotidiano. Né? Então, basicamente seria isso. Eu possuo inúmera documentação para quem desejar, professores ou alunos, fazer pesquisa, verificar, nossa, professor, é verdade mesmo que existem documentos que me proibiram a entrada de africanos e de chineses livres para usufruir da política de inclusão dos europeus, né, na população brasileira? É verdade. Né? Está às ordens, assim como, enfim, também estou às ordens para perguntas. Né? Então, basicamente é isso. Não quero cansá-los. Obrigada. Uma pergunta? Olha, fiquem à vontade. Para fazer qualquer pergunta. Hoje em dia é muito bacana porque uns 15, 20 anos atrás, ninguém discutia sobre isso. Nós negros nos sentimos constrangidos, né? A gente tinha até vergonha de admitir o preconceito e tudo mais, o racismo. Hoje em dia, e também, né, hoje em dia é importante que façam perguntas, que expressem suas opiniões, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário, por favor? O próprio fato de ter um dia da consciência negra, questão de cotas raciais para as pessoas negras, não é uma forma de, digamos assim, dizer que o negro é inferior aos outros, aos demais? Não, o Dia da Consciência Negra é importante justamente para viabilizar, para criar essas oportunidades, tanto de quem está do lado de cá, quanto de quem está do lado de lá, né? O educador, o militante, o movimento negro, como da população em geral fazer perguntas dessa natureza. Foi uma pergunta muito boa, é a questão das cotas, né? As cotas geram uma grande polêmica. Por que fazer cotas? Mas vejam, gente, as cotas, elas meramente procuram reservar uma parcela para receber o negro, ou o autodeclarado negro, porque às vezes nem sempre está muito claro na cor da pele, né? A sua mistura, a sua admissão, né, no ensino superior. Contudo, a sua permanência e, acima de tudo, a sua saída, a sua formação dependem totalmente do seu esforço. Então, o aluno entra na faculdade, ele pode ser branco, preto, loiro, moreno, verde, amarelo, roxo, azul, não importa. Ele pode entrar, mas ele só vai ficar, ele só vai sair se ele estudar muito, se ele se empenhar muito. Por quê? Porque não existe um critério de favorecimento nas avaliações. Né? Então, esses dias teve um professor, uma pessoa infeliz que disse que se ele fosse escolher entre o médico branco e o médico negro, ou um advogado ou engenheiro, sei lá, ele escolheria um branco, porque o branco teve mais oportunidades do que o negro em toda a sua vida de fazer melhores estudos. Veja, na própria fala preconceituosa dele, ele já está dizendo, afirmando o fato histórico, né? Mas o que ele não pensou é que quando uma pessoa sai da faculdade, não importa a cor, o formato. Se ele saiu, é porque nas suas avaliações ele demonstrou que sabe. Né? Então, viu, gente? Por favor, a quem comentar acerca das cotas, vocês digam, contribui para entrar, encoraja a tentar entrar.
Mas para sair, para ficar e para sair, tem que estudar muito, mas muito mesmo. Né? Alguma pergunta? Aí vocês vejam que a questão das cotas, ela não criou uma cota para o mundo do trabalho. Né? Ela não criou uma cota dizendo assim para as empresas, você tem que ter uma porcentagem de funcionários negros nessas ou naquelas funções, das mais subalternas às mais elevadas. Ela não fez isso. Né? Por quê? Porque para entrar no mundo do trabalho as pessoas precisam ter competência, né? Precisam ter formação, precisam ter frequentado a escola. Esse é o critério, né? Ou deveria ser. Alguma pergunta? Algum comentário? Pode falar, expressa a sua opinião, por favor. Quer falar? Olha, os meus alunos lá na faculdade ficam muito à vontade. Eu tenho um aluno, o Luiz Carlos, que está pesquisando os indígenas agora, né? E aí então as pessoas contam histórias, né? Histórias de preconceito. Porque, veja, o preconceito é uma pré-ideia que nós temos a respeito do que nós não conhecemos. E existem muitos, né? E existem muitas generalizações também. E aí eu não falo nem só a questão de cor, eu digo mesmo religiosa. Vocês vejam agora quem é muçulmano, aliás, ou quem é árabe, ou tem os traços, né? Sofre no mundo, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, é parado no aeroporto, né? Despido, enfim, investigado, suspeito, sempre suspeito de ser terrorista. É que a gente aprende o valor de cada um. Né? Então, aos poucos, isso vai acabando. Alguém tem alguma história dessa por aqui? Não? Bem, gente, seria isso mesmo. Então, acho que se vocês não têm nenhum comentário, nenhuma pergunta, eu só espero que ter contribuído alguma coisa para o respeito à diversidade e aos outros, a todos em geral. Obrigada. Mais uma vez agradecendo a presença. Temos mais um vídeo aqui também elaborado pelo primeiro ano A que abraçou essa ideia. Eu adorei, assim, parabéns para o primeiro ano A que abraçou a ideia da equipe multidisciplinar. Né? Guarde muito bem guardado. Depois eu pego com o professor o nome de quem fez. Eu quero mencionar lá na Unicentro. Uma hora convidar vocês para trazerem e mostrarem o trabalho que vocês fizeram, essa pesquisa aí. É lindo. Isso, vocês mostraram os aspectos positivos de África, né, dos povos tradicionais, porque, lógico, tem uma África também urbanizada, moderna, igualzinho qualquer das nossas capitais. Mostraram os povos tradicionais, as cores lindas. Isso aí eu tenho chamado de um discurso estético, né? Ou seja, quando a gente vê coisas bonitas como essas que vocês mostraram, não é é totalmente espontâneo gostar daquilo, não é? E os ritmos, o fundo musical também muito bacana, né? Que é o pessoal da capoeira que toca também, enfim, o ritmo ótimo, o trabalho lindo, as cores muito bacanas e todas, e mostrar isso do cotidiano, né? Que bacana, parabéns mesmo. Puxa, podem ficar, merecem os nossos aplausos. Pessoal, então você vê, tem gente ainda que acha que não há influência, né, dos negros na nossa cultura, por favor, né? Então, é justamente essa ideia que a gente queria passar, não só da questão do negro, mas a questão de todos, comum apenas. A escola é um local onde a gente reúne todos os tipos, culturas, tribos, ideias diferentes, e é isso que é o legal da escola.
né? De ter essa diferença, de ter essa diversidade. É isso que a gente espera de vocês, atitudes como essa que foi feita, de organizar, fazer, mostrar, tá? A equipe é multidisciplinar, assim, muito bom, as ideias, as discussões que estão surgindo. Ainda a gente deve, eu sei que a gente deve bastante, mas tem... O pessoal, não vou lembrar todo mundo aí que faz parte da equipe multidisciplinar aqui de cabeça, mas lembro da professora Gisele, eu lembro da professora Tânia, que estão vendo aqui, a professora Sônia, que é coordenadora, a professora Ruth, quem mais aqui? O pessoal que trabalha na cozinha também, né? A Salete, a Maria Claudir, todo esse pessoal que está sempre participando, colaborando. Eu não estou lembrado de todos aqui, me desculpe se eu não falei o nome de alguém aqui, né? Professor Ivan, que veio intermediar aqui, graças ao professor Ivan, que conseguiu entrar em contato com a professora doutora aqui. Muito obrigado, professor Ivan. Professora, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, espero que todo mundo tenha aproveitado esse momento. Pessoal que veio do núcleo da equipe multidisciplinar, muito obrigado por vir prestigiar aqui e ver que a nossa escola, né, porque muitas vezes um defeito, eu acho que é meu como diretor aqui, eu acho que a gente divulga pouco o nosso trabalho. A gente faz ótimos trabalhos na escola. A Feira de Ciências foi fantástica, as ideias, tudo que surgiu. E tudo que acontece na escola é muito bonito, muito legal. Eu sou muito ruim para divulgar. Essa é uma questão que sou muito ruim nesse ponto. Mas mesmo assim, agradeço por vocês terem participado aqui, prestado atenção, que é difícil a gente parar um tempo, se concentrar aqui. Eu sei que às vezes cansa, o pessoal ficou de pé lá um pouco, né, que faltou alguns lugares. Tinha algumas pessoas não quiseram vir aqui. Mas mesmo assim, né, fica o nosso agradecimento a todos aí. Muito obrigado. Certo? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa? Uma vez quero agradecer a vocês. Olha, vocês foram educadíssimos, impecáveis. Nós estamos aqui, não é fácil ficar sentado, né? De manhã. Obrigado pelo modo caloroso e simpático que vocês me receberam e nos receberam aqui. Muito obrigada. Eu também gostaria de agradecer, né, em nome do Núcleo de Educação, em nome da nossa equipe. Foi um prazer ter vindo aqui. Comentei com a doutora, achei vocês assim extremamente, foram corajosos, ficaram ouvindo, prestaram atenção, foram educados. Então vocês estão de parabéns. Vocês mostraram que, apesar da Lei 10.639 ser uma obrigatoriedade, vocês tornaram prazeroso esse momento. Não foi uma coisa pesada. E então vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer ter vindo aqui. E espero que vocês convidem nós na próxima. Muito obrigada. Bom, agora com muita calma, todo mundo vai com seus professores aí. De ter essa diferença, de ter essa diversidade. É isso que a gente espera de vocês, atitudes como essa que foi feita, de organizar, fazer, mostrar, tá? A equipe é multidisciplinar, assim, muito bom, as ideias, as discussões que estão surgindo. Ainda a gente deve, eu sei que a gente deve bastante, mas tem... O pessoal, não vou lembrar todo mundo aí que faz parte da equipe multidisciplinar aqui de cabeça, mas eu lembro da professora Gisele, eu lembro da professora Tânia, que estou vendo aqui, a professora Sônia, que é coordenadora, a professora Ruth, quem mais aqui? O pessoal que trabalha na cozinha também, né? A Salete, a Maria Claudir, todo esse pessoal aí que está sempre participando, colaborando. Eu não estou lembrado de todos aqui, me desculpe se eu não falei o nome de alguém aqui, né? Professor Ivan, que veio intermediar aqui, graças ao professor Ivan, a gente conseguiu entrar em contato com a professora doutora aqui. Muito obrigado, professor Ivan. Professora, muito obrigado por ter vindo. Pessoal, espero que todo mundo tenha aproveitado esse momento. Pessoal que veio do núcleo da equipe multidisciplinar, muito obrigado por vir prestigiar aqui e ver que a nossa escola, né, porque muitas vezes um defeito, eu acho que é meu como diretor aqui, eu acho que a gente divulga pouco o nosso trabalho. A gente faz ótimos trabalhos na escola. A Feira de Ciências foi fantástica, as ideias, tudo que surgiu. E tudo que acontece na escola é muito bonito, muito legal. Eu sou muito ruim para essa agradecimento a todos aí. Muito obrigado. Certo? Pessoal, mais alguém quer falar alguma coisa?
Eu também, só mais uma vez, quero agradecer a vocês. Olha, vocês foram educadíssimos, impecáveis. Nós estamos aqui, não é fácil ficar sentado, né? De manhã. Obrigado o modo caloroso e simpático que vocês me receberam e nos receberam aqui, gente. Muito obrigada. Eu, em nome do Núcleo de Educação, em nome da nossa equipe, foi um prazer ter vindo aqui. Comentei com a doutora, achei vocês assim extremamente, foram corajosos, ficaram ouvindo, prestaram atenção, foram educados, então vocês estão de parabéns. Vocês mostraram que, apesar da lei 10.639 ser uma obrigatoriedade, vocês tornaram prazeroso esse momento. Não foi uma coisa pesada, então vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Foi um prazer ter vindo aqui, e espero que vocês convidem nós na próxima, né? Muito obrigada. Bom, agora com muita calma, todo mundo vai acompanhar os seus professores aí na escola, tá bom?